Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos! Estamos aqui mais uma vez reunidos para as nossas aulas de Esperanto, idioma incrível que possibilita diversas novidades, conhecimento de uma nova língua que já mexe com alguma área nova do nosso raciocínio. E é sempre bom estarmos sempre aprendendo mais, conhecendo, vendo novas oportunidades. E com certeza iremos continuar com a nossa querida Ieda Freitas. E para darmos início à nossa aula de hoje, vamos começar com o vídeo. Você sabe o que é o Esperanto? No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o Esperanto enquanto comunidade e movimento. O Esperanto é uma língua internacional criada pelo médico, humanista e poliglota polonês Lázaro Luiz Zamenhof em 1887. Seu fim não é substituir os idiomas nacionais, mas sim ser a segunda língua de cada povo, sem prejuízo da língua pátria de cada um. Como resultado do primeiro Congresso Internacional de Esperanto em Boulogne-sur-Mer, na França, foi publicada a Declaração sobre a Essência do Esperanto. Foi decidido que o Esperanto seria uma língua neutra, no sentido de que, apesar de poderem existir associações religiosas, políticas e sociais atreladas a ele, o Esperanto como projeto deve permanecer desvinculado de orientações específicas, de modo a abrir espaço para todos aqueles que se interessem por ele. Nessa declaração, Zamenhof afirma também não haver nenhum direito legal sobre a língua, de modo que o Esperanto é uma propriedade de todos os seus falantes, sendo, portanto, de domínio público. A primeira metade do século XX foi importante para o Esperanto pela criação de importantes associações como a UEA, em 1908, Universala Esperanto Asocio, que cuida da divulgação do Esperanto, organiza os congressos internacionais, trabalha para estimular a discussão sobre o problema linguístico mundial e chamar a atenção para a necessidade de igualdade entre as línguas. Possui membros em 120 países. Outras associações criadas foram Internacia Fervoisto Esperanto Federacio, Federação Internacional dos Ferroviários, Internacia Católica Unuidio Esperantista, União Esperantista Católica Internacional e Senatsietsa Asocio Tutmonda, Associação Mundial Apátrida. Em 1938, é fundada a Tutmonda Esperantista e Unulara Organizo, Organização Mundial da Juventude Esperantista. A TEIO organiza o Congresso Internacional da Juventude todos os anos em um lugar diferente do mundo. É responsável pela publicação da revista sociocultural Contacto e do projeto Pasporta Servo, uma rede social que reúne pessoas que oferecem alojamento gratuito em suas casas. É um serviço de intercâmbio e hospedagem em residências em que o participante cede a convivência gratuita em seu lar por um período, propiciando assim a oportunidade de contato estreito entre culturas. No Brasil, os jovens esperantistas podem se reunir na BEIO, Brasília Esperantista e Unulara Organizo, Organização da Juventude Esperantista Brasileira. Há também associações de Esperanto no meio acadêmico, científico e esportivo. ILEI, Internacia Ligo de Esperantistai Instruistoi, Liga Internacional de Professores Esperantistas, que publica a revista Iuna Amico. Internacia Comerza kaj Economia Fac Grupo, Grupo Especial Internacional para o Comércio e a Economia, que produz a revista em PDF La Mercato. Internacia Scienza Asocio Esperanta, Associação Internacional Científica Esperantista. Tutmonda Esperanto Futbala Asocio. Temos também uma Associação Mundial de Futebol. E a Associação Europo Democratio Esperanto,
que defende o uso do Esperanto como uma das línguas de trabalho da União Europeia. O público esperantista conta com uma vasta rede de associações especializadas numa variada gama de interesses, por exemplo, em jornalismo, astrologia, vegetarianismo, medicina chinesa, escotismo, grupo de não fumantes, culinária, todas descritas e disponibilizadas no Iar Libro, anuário da Associação Mundial de Esperanto. No início, o uso do Esperanto estava restrito à Europa. Atualmente, a língua encontra-se mais difundida, com falantes na África, Ásia, no qual a China, Japão, Nepal e Coreia do Sul mostram-se cada vez mais presentes e atuantes. Também nas Américas, onde se destacam Estados Unidos, Cuba e Brasil. Com o aparecimento da internet em 1990, houve a popularização dos cursos de Esperanto online. Na medida em que os falantes de Esperanto estão espalhados pelo mundo, fazer circular informação entre eles é uma questão crucial e também um dos objetivos do uso da língua, o que justifica a existência das mídias e da transmissão de música, vídeos, notícias e demais tipos de informação em Esperanto, por meio da utilização de diversos suportes visuais e sonoros. A rádio Havana Cuba divulga notícias de Cuba em Esperanto por ondas curtas e também as disponibiliza na internet, tanto em podcast como em texto. A Rádio China Internacional faz transmissões diárias em Esperanto. A Rádio Vaticano usa o Esperanto em suas transmissões 3 vezes por semana, e a emissora de rádio Mosaico, fundada por jovens de diversos países, tem programação totalmente em Esperanto e programação musical na língua. Com relação à literatura, há dezenas de jornais e revistas publicadas em Esperanto, com variado material informativo e literário. Há mais de 50.000 obras em Esperanto, de caráter científico e literário, incluindo clássicos como Shakespeare, Dante, a Bíblia, bem como obras em português traduzidas para o Esperanto de José de Alencar, Machado de Assis, Jorge Amado, Castro Alves, e temos também os Lusíadas de Luís de Camões. E com relação à música, temos 2 principais gravadoras esperantistas, uma na Suíça, LF Cop, fundada em 1980, e outra na França, Vinil Cosmo, fundada em 1990, que pertence à Esperanto Universala Rock Organizo Colectivo Comunic Associo, EUROCA, que é a Organização Mundial de Rock Esperantista, Associação de Comunicação Coletiva. A Vinil Cosmo é a maior gravadora esperantista com estúdio próprio. E contribuindo com a sua arte para divulgar o Esperanto através da música, temos o casal Jomarte, Natasha, o grupo Caito, Jomo, Juliano de Cuba, Bruna Brasil, o grupo Amindai, o músico e compositor Tarcísio Lima, músico, maestro, compositor Flávio Fonseca, que juntamente com Alejandro Cossavella lançaram um CD MPB, o cantor de rap Tony, o grupo A Sorte, o cantor Rafael Milhomem, o cantor Emanuele Roveri, banda La Perdita Generatio da Suécia, o cantor de pop alemão Ralf Glomp, Flávio Fonseca com o projeto Brasila Collector, a cantora Susana Kornika da Polônia, temos a banda Baroque do Brasil e a banda Merlin, também do Brasil. Outras bandas que se apresentam em Esperanto são Banda Amplifique, Banda Persone, Banda Esperanto Desperado, Banda Te Am, Banda Dolce Amar, Core e Supernova no Brasil. Há também banda de punk e heavy metal, como Crio de Morto e Pitismo. O movimento esperantista no Brasil é coordenado pela Liga Brasileira de Esperanto, que foi fundada em 21 de julho de 1907. Possui grande acervo de livros que podem ser adquiridos através da internet pelo site www.esperanto.org.br.
Os clubes, grupos e associações nacionais e internacionais se propõem a agrupar esperantistas a partir de critérios geográficos e de divulgar o Esperanto para não esperantistas, nos locais em que essas associações atuam. Os 135 anos de história do Esperanto foram adicionando camadas a ele, permitindo uma diversificação de seus falantes e apoiadores, de modo que diferentes grupos e perfis de esperantistas, ao longo do tempo, foram se unindo à causa. Em um momento da história mundial em que nacionalismos, racismos e discriminações contra estrangeiros e refugiados e minorias parecem ganhar força, o Esperanto busca, em certa medida, apresentar-se como um enclave pacifista e acolhedor em relação à diversidade cultural, nacional, religiosa, sexual e linguística. Só o fato de existir, resistir e de persistir durante esses anos e ter apoiadores e pessoas interessadas são algo que já lhe dá legitimidade. Todos que fizerem a escolha de se tornarem falantes do Esperanto encontrarão espaço para se expressar nessa comunidade ampla e diversa. Para cada povo, a sua língua, para todos, o Esperanto. Dies revido. Boa noite a todos e a todas. É de grande relevância que estamos aqui, eu e todos vocês que estão me ouvindo, agradecendo a Deus, a Jesus, essa oportunidade de falar do idioma Esperanto e que esse filme que passou aí mostrou muita coisa, a grande importância para ele no nosso dia a dia, na nossa comunidade e para todos nós. Mas a partir daí eu vou dizer para vocês assim: meu nome é Ieda Freitas, moro no Nordeste, Salvador, Bahia. Sou pedagoga, psicopedagoga e aposentada. Em Esperanto, minha nome estas Ieda Freitas, me lodes em Nordorienta, Brasil, Salvador, Bahia. Me estas instruistino, pedagogino, cai psicopedagogino, cai emerita. E vou agora passar para vocês uma mensagem do livro Vida Feliz, da veneranda Joana de Ângeles. E o que é que ela passa para nós? Ela diz para nós, através do capítulo 7, não ambiciones demasiadamente, quem muito abarca, pouco aperta. Afirma o refrão popular. A ambição desmedida enlouquece quando não infelicita antes. Cuida de lutar pelo necessário, repartindo o que te exceda, certamente fazendo falta a outros. Quando nós buscamos a riqueza do Esperanto, né, que é igualdade, fraternidade e liberdade, como o iniciador do Esperanto, Luiz Lázaro Zamenhof, falou para todos nós, através do seu exemplo, que deixou esse idioma como uma riqueza, um tesouro para o nosso estudo e para o nosso crescimento. Esse textozinho, ele nos busca esse crescimento de dentro para fora. E também vou passar para todos nós ele em Esperanto, livro vivo, Felicia, Dictita Spiritu Joana de Ângeles, a tradukita é Oswaldo Pires, de Holanda, e o médio sempre é de psicografia, que é o Divaldo Franco. E aí, ela traz para a gente, na tradução desse livro, que é muito rico também, enriquecedor para o nosso crescimento. Netro ambicio, mal da por cedo, mal da tedo,
acertas popola por verbo, trova ambitio frenesigas, sed iamine malfelicigis. Batalo por aquir la necessaĵojn, disdonante tio, kiu alvi abundas, kaj mancas aliaj. Então, dentro desse contexto, já foi falado realmente o que nós precisamos é o nosso crescimento, e esse crescimento é sempre de dentro para fora, dizer assim, através da música. É tão pequenininha essa música que o autor é desconhecido, e em Esperanto ela diz assim: Donu ani patson, patson, donu ani patson, donu ani patson, donu ani patson. O que quer dizer isso? Dê-nos a paz, que estejamos em paz sempre, e que o nosso planeta, que nós estamos agora vivendo, esse período de muitas chuvas em certos locais, e que essa energia dessa música salutar envolva a todos nós esses locais que estão precisando dessa paz interior neste momento, meus irmãos. E a seguir tem esse textozinho que nós buscamos o quê? O dia. E esse dia ele pode ser dividido em várias maneiras, né? E aí o que é que eu posso dizer? Se eu estou aqui agora com vocês, que o Bonatagon, e eu digo o quê? Que é uma boa tarde em português. O Bonamateno, ele está desejando uma boa manhã. E olhe bem como estão aqui as figuras, cheias de energia, as nuvens ensolaradas. E o Bonavesperum, que é sempre agora, à tardinha. E o Bonanocto, quando nós vamos o quê? Ou dormir, ou então vamos embora de algum local. Bonanoc, direvido. E é muito importante, né? Que nós podemos dizer como ele, que eu lhe desiras. O que é que você deseja? E o que é que nós desejamos aqui agora? Parolo esperando, falar o esperando. O que quer, dentro desse contexto, dizer esse textozinho abençoado, cheio de energia, dizer que nós estamos aqui divulgando o idioma Esperanto e que esse idioma ele seja assim conhecido por vocês que estão aqui nos assistindo e que também possam levar sua família, principalmente se tiverem adolescentes em casa, e passar esse conhecimento, divulgar, e através da internet também colocar lá no Google o que é Esperanto, e aí vão começando a internalizar e aprender, não só como as escolas estão ensinando o inglês, mas também o Esperanto. É tão necessário quanto o outro. E seguindo, temos também a oração do São Francisco, que é uma oração rica. Inclusive, a casa que nós estamos agora falando, né? Casa de Orações Francisco de Assis. É de grande louvor. E aí ele diz aqui a música, que em português é música. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Essa luz, essa luminosidade interna que nós sempre
estamos buscando o encontro consigo mesmo, para com Deus, para com Jesus, para com todos. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado. E também é morrendo que se vive para quê? Para a vida eterna. Sabendo-se que aqui nós temos essa grande oportunidade de estarmos sempre aqui reunidos, né? Num só pensamento, num só coração, pedindo sempre a misericórdia divina que nos ajude dentro do nosso crescimento para estarmos sempre dentro do contexto que é o quê? O nosso projeto de vida. Qual é a minha escolha? Será que eu, depois que me aposentei, eu quero alguma coisa? Quer dizer, no meu caso, como eu disse aí para vocês, né? Quero sim, eu quero estudar. Eu quero, com esse pouco de conhecimento que eu tenho, também passar para outras pessoas. Esperanto que ele lingvo. E aí, o que é o Esperanto? É muito vasto, muito rico, dizendo para nós, né, o que é o Esperanto. É uma língua criada para servir de instrumento de comunicação entre os povos. E realmente, quais são seus objetivos? Reduzir a incompreensão entre os povos, estimular a fraternidade universal e levar o quê? A paz à humanidade. Isso é realmente o lema do idioma que traz para todos nós, dando essa mensagem. O Dr. Zamenhof foi o idealista e criador do Esperanto. Lázaro Luiz Zamenhof nasceu na cidade de Bialystok, na antiga Rússia, na região onde é a Polônia. E qual foi a data? Em 15 de dezembro de 1859. Ele nasceu 2 anos depois da criação do Livro dos Espíritos. Vamos ver o Espírito de luz que veio com esse compromisso, não é, meus irmãos? O Esperanto surgiu em 26 de julho de 1887, com a obra Doutor Esperanto, Língua Internacional, conhecida como o Nua Libro, primeiro livro com as 16 regras do idioma Esperanto. Para vocês verem a grande riqueza, a grande valia da estrutura do Esperanto, uma língua formada por elemento de máxima internacionalidade, capaz de satisfazer a todos as necessidades de expressão do pensamento humano, espírito de profundo humanitarismo e internacionalismo. Seu alfabeto possui 28 letras. A cada letra corresponde sempre um único som. O som mais forte das palavras fica sempre na penúltima sílaba. E ele também não possui gênero gramatical. Só essas regras faz com que você vá absorvendo, como a nossa amiga Rose falou, vai internalizando aos poucos e vai tendo o seu crescimento. Agora mesmo na Bienal do Rio de Janeiro, encontramos jovens que estudaram o idioma esperando já sozinho e já estão falando e comprando livros e participaram também da Bienal do Rio de Janeiro. É uma grande riqueza, né? De nós estarmos aqui passando esse conhecimento e essa capacidade desses jovens da agora. Isso é muito importante. E aí nós temos o alfabeto. E aí vamos o A, arbo, bo, bovo,
tritono, chevalo, domo e elefanto, foco, gasto, girafo, reimo, exo, remio e informo, jaiaro, jo, giornalo, computilo, libro, mono, novaro, oranjo, pomo, rivero, símbolo, stono, telefono, umbilico, autoro, valoro, zeppelino. Então, pronunciei o alfabeto, as 28 letras, e associei as palavras para nós internalizarmos melhor e adquirirmos ao mesmo tempo e com o tempo também o conhecimento do idioma. E dando seguimento, temos também no idioma palavras especiais, como nos pronomes, que é o me, é o eu, vi, vocês, ni, nós, ele, she, ele, ela, eles, on, que se você vai falar o on em francês também, a gente, de, inuete, de, uete, que é no inglês, ele, ela, animais e objetos. O si, ele é o reflexivo. Também temos algumas conjunções, cai, e, sede, mas, ao, ou, char, os, porque, chu, se, acaso. O se condicional, que vancando, embora. Algumas preposições de, al, para direção, en, interior, crom, além de, ele, de origem, diz, até, por, para, por finalidade, por causa de, com, lau, segundo, significa acordância, pri, sobre, a respeito de, inter, entre, malgrado, apesar de. Também temos alguns adjetivos primitivos. Esses adjetivos são uncle, também, ambal, ambos, rieram, ontem, rodia, hoje, morgan, amanhã, yetzim, não, nun, agora, iam, já, et, até, tre, tro, demais, baldao, em breve, tui, logo, pli, mas, que significa o comparativo, play, mas o superlativo. E aí, com o tempo, vamos trazendo textozinhos, vamos desenvolvendo para nós todos, e eu também, nós vamos aprendendo aos poucos. Dando seguimento, temos também estrutura das palavras. Cada palavra contém menos um radical que determina seu significado, pelo menos uma terminação que determina o seu uso na frase. Preposições e conjunções, pronomes, advérbios primitivos e numerais podem ser usados com ou sem terminação, somente um artigo, lá, definido, sempre invariável. A ordem dos vocábulos é livre. O objeto direto marcado pela final N, acusativo. Exemplo. Li visitas amicon. Amico visitas li. Li amicon visitas. 3 frases ao mesmo tempo
o mesmo significado, mas você vai olhar quando coloca o N, como muda o significado de cada frase. Tem uma diferença. E aí vamos dando seguimento para a composição de palavras. A composição de palavras é um processo formador. Ferro, ferro, voio, caminho, fervoio, caminho de ferro, ferrovia, óculo, óleo, olho, vitroi, óculo, vitroi. Olha como transforma a palavra em outra, a junção de duas palavras. Os afixos, prefixos e sufixos permitem expressar variedade de significados. Exemplo: vene, vir, alvene, chegar. Mal, oposição, contrário a. Sano, saúde. Malsano, doença. Domo, casa. Et, diminutivo. Dometo, casa pequena. E aí nós vamos, aos poucos, futuramente, trazendo textos com frases relativas a essas regras e vamos estudando devagar e chegando até lá. E aí temos também os correlativos, que é uma riqueza, e dá muito bem para vocês admirarem, olharem. Não precisa ir correndo dizendo, eu tenho que aprender de vez. Eu vou dar uma citadinha por cima, mais ou menos, né? O que significa kio, né? Kio, kiam, kio, kia, kiam, al, kial, kie, kiel e kies. São vários correlativos que nós vamos precisarmos de estudarmos aos poucos. Aqui, quando vamos descendo, diz que interrogativo, ti, demonstrativo, e alguém, ti, todo, cada, uno, neni, nadie, kio, algo, kio, indivíduo, kia, qualidade, kiel, maneira, kie, lugar, kiam, tempo, kiam, quantidade, kiel, causa, kies, possessivo. Inclusive, tem uma parte aqui nesse texto que está até escrito em espanhol, mas como eu falo um pouquinho, deu para eu perceber, internalizar e ler para vocês também. Esperanto kiel culturo. Foi o que no início do filme ali eu trouxe para vocês um vasto texto mostrando a cultura do Esperanto, mostrando a qualidade, mostrando como o encontro de comunidade, falando de artes, de futebol, falando também de escoteiro, de toda essa parte que o idioma Esperanto já tem essa diversidade. E isso, para nós, é uma riqueza, e principalmente o encontro de jovens. E que nós precisamos mesmo trabalhar em cima disso, de levar como a sementinha, como eu coloco sempre esse pássaro aí, no início do meu trabalho aí do slide, da apresentação, um pássaro com a semente, que é o Esperanto, e o coraçãozinho, a estrelinha, levando para todos os 5 continentes do Esperanto, para a divulgação. E aí tem o quê? A produção de Zamenhof é essa parte grande, a riqueza, para o Esperanto, que ele incluiu a apresentação do Esperanto, um Lua Libro, em 1887, Dua Libro, 1888. Trouxe também sobre o Esperanto, Fundamento de Esperanto, 1905, Lingva Respondo, 1910. Além disso, trouxe Dicionário de Esperanto para russo-alemão, traduções, parte da Bíblia, romances, como Hamlet, Zeblitz, etc.
Poemas entre os quais Minha Penso, Ro Minha Cor, Lá Espero. Outras obras encontram-se no livro original Vercaro, compilado em 1929. E aí nós estamos sentindo e percebendo essa grande riqueza que esse missionário trouxe para nós e estamos até hoje aqui divulgando, crescendo cada vez mais e temos certeza que é de grande esperança. E aí, quando eu falo da esperança, ela já está aqui na nossa frente. Ó. Lá espero significa esperança. Em la mondo venis nova sento, tra la monda iras portavoco, per fugilo e de facila vento, no di loco flugo di aloco, ne ao glavo sangue soi fanta, de la Roma tiras familia, alla monde tene militanta, de promessas, santa harmonia. Aí diz assim, né? Em português, surgiu no mundo um novo sentimento, pelo mundo ecoa um forte chamado, pelas asas de um vento favorável, que ele voe agora para todos os lugares. Não é a espada sedenta de sangue, que ele arrasta aí a família humana. Para o mundo sempre em guerra, ele promete a santa harmonia. E é que essa harmonia esteja sempre reinando, sempre com todos nós, e dando aqui continuidade, né? Sub la sancta signo dell'espero, coleti di spazza batalantoi, cai rapide, cresca la fero, pela sacta amor de batita. E aí, quando nós falamos dele no idioma em português, o hino do Esperanto, sobre o santo símbolo da esperança, reúne-se os guerreiros da paz e rapidamente cresce a causa através da luta dos trabalhadores da esperança, fortes jazem muros milenares entre os povos todos divididos, mas se romperão as persistentes barreiras pelo santo amor derrubadas. Então, é importante que nós estejamos sempre, sempre dizendo que a barreira ela é de desaparecer. E quando ele diz, terminando aqui o hino, sud neutrala lingua fundamento, comprenante uno la alian, la popolo e faros em consentum, uno grande rondam familiam, nia diligenta collegaro, em lavoro passam le lassigion, de la bella sondio del romaro, por eterna benefete vidos. Tendo em português, tendo por base uma língua neutra, compreendendo-se uns aos outros, os povos farão parte em consenso de um só grande círculo familiar. Nossa diligente irmandade na luta pela paz não se cansará, até que o belo sonho da humanidade de ter a eterna bênção se realize. Isso é muito importante. Esse hino que ele trouxe como no início uma poesia determinada por ele, através de instrumento da vontade de Deus, Zamenhof é um espírito de escola, é uma riqueza, traz tudo isso para todos nós. E estamos também cantando, louvando
servindo de instrumento da vontade de Deus, através deste poema e a música linda, rica. E aí trazemos também, como ela falou ali, olha, associações esperantistas, que já foi falada, está aqui. Para quem quiser, vai ficar aí a apresentação. E muitas as pessoas quiserem fazer as pesquisas, tem, né? O EA, Associação Universal do Esperanto, a BEL, Liga Brasileira de Esperanto, a TEIO, que é a Organização Mundial da Juventude Esperantista. Isso é muito bom, porque os jovens precisam muito de estar congregando nesse trabalho de amor e de paz. A BEIO, Organização Brasileira de Juventude também Esperantista, tem várias e várias aqui. Associações esperantistas, União Internacional Católica, como ela falou aí no filme, Irué, União Católica, tem a BAS, que é também uma associação brasileira de espíritas esperantistas, que é o nosso trabalho, que nós estamos aqui na COFA, falando para todos nós a respeito do lema do idioma Esperanto. Tem também, agora vamos passando para como é o nome? A Esperanto, que quer dizer o quê? Depois desse texto, a Esperanto, que é uma revista da UEA, que ela informa sobre o movimento esperantista em todo o mundo. Tem a revista também Contato, né? E essa Contato tem muitos missionários entrando e trabalhando, dando depoimento naquele programa Esperanto Zero. Também temos aqui a revista Curiero, que é Unesco Curiero. Muito interessante para todos nós estarmos lendo e participando desse contexto e divulgando também. Tem a BAES, que é uma gazeta, é um gazeto, revista da BAES, quer dizer, uma gazeta, que ela fala sobre o que? Revista sobre BAES, sobre espiritismo em Esperanto. Tem o link, tem toda a riqueza. São muitos livros, muitas revistas, encontros, tem mais aqui mais adiante, encontro de esperantistas, que agora mesmo teve um recente na Itália, teve também no Nepal, teve o Congresso de Protestantes, e aí nós vamos encontrando muita coisa, o Congresso Virtual do Esperanto, que foi criado durante a pandemia, e já passou, foi agora em 2021. Tudo isso são os contextos que estão aí para nós entrarmos nesses links e também fazermos a pesquisa, lermos e entendermos e podermos também colocar em prática. Tem aqui o COR, que foi o primeiro congresso na França, em 1905. Olha a riqueza, olha as roupas, olha a diferença do nosso tempo, até a foto totalmente, mas ainda traz uma energia salutar, uma riqueza muito boa para todos nós. Isso é muito importante, meus irmãos. Esse conhecimento para o nosso crescimento através do idioma, e esse conhecimento cultural, ele serve para o enriquecimento nosso, da nossa família, para os nossos jovens que estão chegando agora. Temos também aqui esse Congresso de Esperanto virtual, que aconteceu já foi passado, foi na época da pandemia. Agora, recente, eles já tiveram outros congressos, já estão marcando outros, e assim por diante, nós vamos sempre encontrando a diversidade cultural no idioma Esperanto. Tem também aqui encontro de esperantistas, que sempre se encontram.
Esse encontro é no Congresso Internacional dos Jovens. Foi feito recente de forma virtual por causa da pandemia, mas agora já está tudo sendo local. E tem também o Retoso, que é o jogo de palavras que você pode trabalhar, brincar na rede internet, e o Congresso Nacional Virtual para Esperantistas deve continuar após a pandemia para os que não podem se deslocar para o Congresso com o COR. Olha que riqueza, olha que compreensão. Por exemplo, eu estou aqui no Brasil, eu não tenho condição de me deslocar, ou aqui no Estado, e aí eles colocam também, não só lá com eles, mas colocam para nós também assistirmos. E aí é de grande valia para o nosso dia a dia. Também temos aqui, ó, essa parte daqui que nós estamos olhando, que a BAES, que é essa associação, que ela trouxe muito para todos nós e está nos mostrando que é uma associação e que esta associação ela é de valia e de importância para todos nós. E eu gosto sempre assim de, quando eu estou assim com vocês, cantar uma música. E dentro desse contexto, aqui aquela parte que ela já falou, o número de membros, falou dos continentes, foi ali no filme. Falou também tem um passaporte servo também, que é de grande valia. E nós estamos dentro desse pretexto, dizendo o quê? Que o Esperanto, ele sempre é como que revelação, e que essa revelação para todos nós, ele está sempre nos dando um contentamento de crescimento, e que esse crescimento nós podemos lembrar de que, olha aqui, o século XIX, na missão do codificador do Espiritismo, desvenda novos continentes de luz ao espírito humano, operando a reviviscência do Espiritismo, e tão logo se derramam na Terra as claridades do primeiro livro revelador, como eu falei antes, em 1857, decide-se a reencarnação do grande mensageiro da fraternidade, corporifica-se Zamenhof, em 1859, na Polônia. Eu já tinha até falado para vocês. E só posso dizer assim, como eu falei nesse instante da música: amor, 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 é o evangelho em uma só palavra. Ama teu próximo como a ti mesmo. Deus é amor. Em l'esperanto, lam, 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 estás lá, evangelho, em apenas um novo orto. Amo via proximulum, que ele vie mem, Dio estás amor. Então, dando continuidade, nós vamos agora dizer do que? Evangelho, Espiritismo e Esperanto. Não penseis. Sim, o Esperanto é lição de fraternidade. Aprendemos para sondar na terra. Pensamento daqueles que sofrem e trabalham muitos campos. Essa é uma mensagem rica que foi trazida pelos irmãos de luz. Mas eu gostaria também de dizer que o Evangelho tem ainda outras ovelhas.
que não são deste aprisco. É preciso também que essas eu conduza, elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um único pastor. Em João, capítulo 10, versículo 16. Espiritismo, ele diz o quê? Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Espírito de verdade. Capítulo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. O Consolador Prometido, item 5. Advento do Espírito de verdade. Olhe a riqueza para todos nós. O Esperanto, para nós, é o quê? Uma língua neutra que respeita o idioma de cada nação, é o traço de perfeição, é o traço de perfeita identificação entre os mais diversos, harmonia e compreensão lúcida. Desse modo, é o amor, e desse modo, dos mais diversos, favorecendo mentes e corações com o quê? Harmonia e compreensão lúcida. Desse modo, ampliando os horizontes da cultura e também do amor entre os povos. O Esperanto, no terceiro milênio, Ismael Gomes, psicografia de Chico Xavier, em 1999. Então, essa energia é muito salutar, porque trazendo o quê? A comunicação, meus irmãos, para todos nós, da paz, da harmonia, do amor, da prosperidade e do progresso espiritual, vivenciando mais o espiritual. Certo que é necessário trabalharmos o material, mas dando ênfase no espiritual. Então, a Federação Brasileira, a Federação Espírita Brasileira e o Esperanto. Então, temos quem? Leopoldo Cisne, em 15/9, Manifestação de Espírita Franceses, publicada no Reformador. Cursos gratuitos de Esperanto desde 1912, sem interrupção. 1937, a FEB inaugura o serviço de propaganda do Esperanto por iniciativa de Guilhom Ribeiro, com apoio do IGB. Aí, em 1940, a missão do Esperanto, Emmanuel Francisco Cândido, ela teve também uma grande contribuição. Em 1944, Vozes de Poetas do Mundo Espiritual, por diversos autores. Ela é de quem? Psicografia de Francisco Lorenzi. Tudo isso é de grande valia e imprescindível para o progresso do Esperanto. E veja como a contribuição de espíritas, que somos nós, é de grande valia para esse trabalho. Em 1946, inicia-se a série de traduções e publicações de obras espíritas, La Libro de la Espírito, com o nosso irmão Porto Carrillo. Agora, isso não quer dizer que o Esperanto pertence só de nós que somos espíritas. O importante é que nós estamos empenhados, estamos abertos, somos nós povos solidários, e aí, dentro dessa solidariedade, nós temos a facilidade de divulgar o idioma Esperanto. A Federação Espírita Brasileira e o Esperanto, ela traz para nós o Esperanto como revelação, de Francisco Lorenzi. Traz também, foi em 1959,
Em 1975, a Fundação Spiritual Dom Society de Francisco Lorenzi. E também traz para nós orientações ao Centro Espírita. Tem o lançamento também do livro Céu e Inferno, número 66, em Brasília, quer dizer, o Congresso. 1988, campanha do estudo sistematizado do Esperanto. Olha que riqueza. 1991, Departamento de Esperanto da FEB, oficializado por quem? Por Giovanni Borges de Souza. E em 2008, a Associação Brasileira de Esperanto, a Associação Brasileira dos Esperantistas Espíritas. Toda essa riqueza trazendo para nós o quê? O conhecimento. E citando aí para todos nós essas obras traduzidas lá, Livro dos Espíritos, lá, Livro do Medium, lá, Livro Evangelius Espiritismo, Latielo Cai Infeiro, esta grande riqueza para todos nós e muitas outras obras que também aqui eu vou passar para vocês observarem, que são traduzidas para o Esperanto. Minha Reimo, nós estamos até com a Adonis fazendo uma gravação com esse livro, lá com o nosso lado de André Luiz, lá com Solanto e vários outros aqui, ó. Ação e Reação de André Luiz, muitas obras mesmo. Temos para esse contexto de estarmos não só estudando através do idioma português, como também em Esperanto. Então, obras espíritas que falam sobre o Esperanto, Tragédia de Santa Maria, Ivone Pereira, Devasão do Invisível, Memória do Suicida, Ivone Pereira. Também temos pelo Camilo Botelho, Leon Denis, Ivone Pereira também, Sublimação, Um Caso de Reencarnação, eu, Roberto de Canaleja. Foi esse caso até que ela se comunicou através com esse espírito na Polônia, a ligação, né, que houve, que eles eram já enamorados de outras, e aí quando voltaram, mas ela não rejeitou, não deixou de seguir o projeto dela de vida com a doutrina. Conheceu, ficaram amigos através das cartas, mas ele ainda veio ao encontro, mas ela não veio. Isso aí ainda comprova a reencarnação através do idioma Esperanto. É uma grande riqueza. E também temos, eu estou aqui olhando o tempo, pelo que eu estou vendo, eu já estou quase finalizando. Aí temos aqui obras espíritas que falam sobre o Esperanto. Eu aí, no início, até falei da Vida Feliz, mas tem da veneranda Joana de Ângeles, Divaldo Franco e Celeste Santos, Violeta na Janela, Patrícia, de Maria Lúcia Carvalho, Canção do Destino, de Dolores Bacelar, tem Compromissos Iluminativos de Bezerra de Menezes, e De Volta ao Passado, César Augusto Meleiro, Além da Morte, Otília Gonçalves. Isso é muito interessante para todos nós, como a doutrina espírita é rica. Concluo neste grande tema que é o idioma Esperanto. Aí temos o que? Livros de estudo, né? Que nós podemos estudar esses livros e que servem muito fundamento do Esperanto, Esperanto Semestre, e esse lá o fundamento do Esperanto já mais atualizado. E aí temos vários. E finalizando, como ela já falou mesmo ali, ó, temos Como Aprender, Lerno, temos Esperanto em 12 Dias, o Duolingo. Agora mesmo eu tive a oportunidade de participar, estou no auge, eles já me deram um link para as pessoas voltar a compartilharem também com a língua. E aí vamos interagindo, crescendo. E dizer também aqui, olha, como tem mais esse textinho,
Como praticar um Esperanto movado nos grupos esperantistas no Telegram, Evento Acervo, e fechando, como ela disse ali, canais também, convite do curso online de Esperanto. Temos tudo isso aqui. Temos canais esperantistas no YouTube, tenho Esperanto Zero, que eu falei nesse instante, Doutor Lutil, Esperanto, o SA, que é o internacional, e mais finalizando um pedacinho, convite, curso online de Esperanto, Esperanto básico, e dizendo para vocês que eu já vou dar uma finalizada, porque o horário ele já chegou para nós. E digo assim, ó, Esperanto, Evangelho e Espiritismo tem tudo a ver. Danko Alvi Cara Gefrato. E dizendo assim, Dono Alni Patson, Patson, Dono Alni Patson, Dono Alni Patson, Dono Alni Patson, Dono Alni Patson, Patson, Dono Alni Patson. Diz Reveno, diz aproxima. Danko.